Olá, queridos estudantes, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Joverlane Paula, sou professora aqui do SEMEAC e hoje vamos estar falando sobre o movimento anti-vacina. Nessa aula, pessoal, eu quero que você preste atenção, pense, questione quando for o momento, durante aí os seus estudos e também compreenda como a ciência, a humanidade, ela se junta quando o assunto é vacina. Tá ok? Então, no decorrer da nossa aula, a gente vai estar vendo vários pontos importantes. Começando, pessoal, olha só. Vacina é uma revolução. Desde a sua invenção, as vacinas erradicaram doenças devastadoras, como a varíola, e controlaram epidemias de poliomielite e sarampo, salvando milhões de vidas globalmente. Elas representam um dos maiores avanços da medicina moderna, redefinindo a expectativa e a qualidade de vida humana. Então, como estão vendo aqui, pessoal, a vacina ela é uma verdadeira revolução. Pode ser até mesmo a maior história, impactante da história da saúde humana, a vacina. Até porque antes mesmo de a vacina existir, existiam essas doenças, sarampo, poliomielite, varíola. Doenças essas que causou milhares ou até mesmo milhões de doenças, tá ok? E quando não matava, deixava sequelas. Então, quando a vacina veio, ela mudou totalmente o rumo da história da humanidade, dando aí um novo destino. Só para vocês terem uma ideia, a varíola, quando não tinha vacina, ela chegou a 30% das pessoas morreram, 30% das pessoas morreram infectadas. Existiram regiões onde metade das crianças morreram com menos de 10 anos. Então, quando a vacina veio, ela mudou essa história, tá ok? Continuando aqui, pessoal, olha só. Então, como é que as vacinas funcionam? As vacinas, elas utilizam princípios da imunologia, um ramo da biologia que estuda os mecanismos de defesa do organismo. Elas introduzem no corpo antígenos, que é partes inativas ou atenuadas de micro-organismo, para estimular a produção de anticorpos e células de memória. Assim, o corpo desenvolve o quê? Imunidade adquirida ativa, pessoal. Então, como é que a vacina funciona? A vacina é como se fosse um treinamento para o nosso corpo. Ela não é um vírus perigoso, ela é uma versão atenuada, enfraquecida, inativa do inimigo, do vírus, ou seja, é um vírus enfraquecido. Com o objetivo de que esse vírus enfraquecido, ele vai ativar o nosso sistema imunológico a produzir o quê? Anticorpos e células de memória. Para quando o vírus real chegar ao nosso corpo está treinado e combatê-lo de uma forma mais rápida. Então, falando biologicamente, as vacinas, elas ensinam o nosso corpo a se defender desses reais vírus, tá ok? Então, tem até a imagem aí, como é que funciona, ó. A vacina, ela atinge a corrente sanguínea. Então, as células de defesa do corpo, elas ficam alertas e produzem um anticorpo contra o invasor. Então, se o indivíduo imunizado entra em contato com o vírus ou a bactéria, conseguirá imediatamente reagir ao invasor. Então, é desse jeito que as vacinas funcionam, tá ok? Bom, pessoal, temos também um outro tipo de imunidade, que é uma imunidade coletiva, ou conhecida também como imunidade de rebanho, tá? É um fenômeno populacional. Como é que ela funciona? Quando a maioria das pessoas está vacinada, forma-se uma imunidade coletiva ou de rebanho. É um conceito populacional, segundo o qual o agente infeccioso encontra menos, olha só, hospedeiros suscetíveis, reduzindo o quê? A transmissão. Tá até aí na imagem, pessoal. Temos aqui uma população sem imunidade adquirida, sem a vacina. Uma pessoa infectada, ela facilmente vai infectando outras pessoas, ao ponto de chegar aí um número bem alto. Uma população com a vacina em dia, as pessoas imunizadas, elas não são infectadas, ou seja,
a doença ela não circula entre eles. E isso é importante, a população estar vacinada. Por quê? Porque protege pessoas que não podem estar tomando vacinas. Que pessoas são essas? Recém-nascidos, pessoas com tratamento oncológicos, pessoas que são mais fáceis, né? Que não, na verdade, que não podem estar tomando essa vacina. Por isso a importância de ter uma imunidade coletiva. Tá ok? Então, o movimento antivacina é o quê, pessoal? Olha só. O movimento antivacina ele é um fenômeno social e cultural que rejeita, olha só, ou questiona a eficácia e a segurança das vacinas. Então, do ponto de vista biológico, essa postura representa um retrocesso científico, pois ignora os fundamentos da imunologia, da evolução e da ecologia das doenças. Na imagem aqui, pessoal, a gente tem um exemplo clássico, que é a revolta da vacina. Temos aqui uma barricada no Rio de Janeiro durante a revolta da vacina em 1904. A revolta da vacina, pessoal, ela surgiu, né, em 1904, quando o governo queria obrigatoriamente vacinar toda a população, mas acabou usando métodos autoritários e sem diálogo. E uma população que não tinha informações claras gerou o quê? Revolta. Então, a revolta da vacina é um exemplo clássico, né? Um exemplo ótimo sobre o movimento anti-vacina, tá? Continuando aqui, olha só. Voltando aqui. Quais são as raízes, né? Quais são os motivos para o movimento da vacina acontecer, né? Temos as raízes históricas, temos raízes socioculturais, temos raízes midiáticas e informacionais, temos raízes ligadas à percepção biológica e temos raízes educacionais e científicas. Vamos estar falando o ponto de cada um, tá ok? Então, começando aí com raízes históricas. Olha só, a desconfiança em relação às vacinas é quase tão antiga quanto as próprias vacinas. Temos aí no século XIX, quando Edward Jenner desenvolveu a primeira vacina contra a varíola, que foi em 1796. Houve resistência em várias partes do mundo. Pessoal, então, desde muitos anos, existe, né, esse medo do novo. Então, quando o Edward Jenner ele fez a sua vacina, as pessoas tinham medo porque diziam que a vacina iam tornar as pessoas em animais. Sim, pessoal, isso era dito. Então, isso se tornou um dos motivos para as pessoas rejeitarem a vacina, tá ok? Olha só, outros motivos. Campanhas, né, obrigatórias. Como o Rio de Janeiro, em 1904, foi falado, né, sobre a revolta da vacina, geraram medo e rejeição, pois eram impostas de forma autoritária, sem informação adequada. Foi o que eu falei. Então, tem uma imagem aqui, ó, o bonde tombado pelos manifestantes da revolta da vacina, né? A casa de Oswaldo Air Cruz. Então, um dos motivos é raízes históricas, porque como a revolta da vacina, um dos motivos foram obrigatórios, né? As pessoas não tinham informações. Existiam até casos onde casas eram invadidas para as famílias serem obrigadas a se vacinar. Então, com isso, gerou o quê? Pânico, trauma, medo e ingredientes perfeitos para a desconfiança. Então, a rejeição da vacina em si não era a rejeição da vacina não era da vacina em si, mas foi do modo como foi imposta pela população, tá ok? Temos aí outros motivos do movimento antivacina acontecer. Temos raízes socioculturais. A hesitação vacinal também está ligada a contextos sociais e culturais. Pelo baixo nível de escolaridade científica, né, as pessoas não têm tanto conhecimento. Influência religiosa ou ideológica, ela também se torna um dos motivos. Fatores econômicos e geográficos e desigualdades regionais. Então, esses aí entre um dos motivos para o movimento antivacina acontecer. Quais são outros motivos também? Temos raízes midiáticas e informacionais.
Então, com o avanço das redes sociais, o movimento antivacina encontrou um terreno fértil para crescer. A internet facilita o quê? A propagação de desinformações e teorias conspiratórias. Notícias falsas são compartilhadas com forte apelo emocional, o que aumenta o engajamento. Então, segundo o Ministério da Saúde, em 2025, o Brasil concentra 40% de todo o conteúdo antivacina na América Latina. Então, a gente sabe que com as redes sociais aí, a gente tem acesso a qualquer tipo de informação. Então, quando a informação chega a ser falsa, o famoso fake news, a pessoa acaba acreditando, porque são informações que são bem pertinentes, usam uma linguagem científica. Então, aquilo vai convencendo a pessoa. E a pessoa que não tem as informações, o conhecimento certo, né, ela acaba acreditando aí, tá? Que a vacina não é bom, tá ok? Então, esse é um dos motivos do movimento anti-vacina. Quais são outros motivos também? Raízes ligadas à percepção biológica. Olha só. Algumas pessoas acreditam que a imunidade natural é melhor do que vacinas. Como assim? A gente sabe que se a gente pegar uma doença, a gente vai criar uma imunidade natural. É verdade? É verdade. Mas a que preço a gente paga por isso? Por quê? Se a gente adoece, a gente não é vacinado, a gente adoece, a gente pode estar sendo internado, tendo sequelas, até mesmo a morte. Então, a vacina, nesse caso, ela é uma forma segura de você estar desenvolvendo uma imunidade natural, uma imunidade, tá ok? Então, de ponto de vista biológico, olha só, essa interpretação, ela está incorreta, essa aqui, tá? Melhor do que vacinas. Então, a imunidade ativa, ela tem dois tipos. Temos a natural, que após pegar uma doença, né, ela desenvolve a imunidade natural, mas a que preço a gente faz isso? E tem artificial, que são quem? Vacina. Então, a imunidade natural só ocorre após a infecção, que pode causar complicações ou morte. Então, a vacina, ela permite uma resposta imune segura e controlada, sem os riscos das doenças, ok? Outro ponto aqui que a gente vai seguir são as raízes educacionais e científicas, pessoal. Olha só. A base de tudo é o desconhecimento sobre como a ciência funciona. Então, muitos não entendem que o conhecimento científico, ele é o quê? Ele é testado, ele é revisado, ele é autocorretivo. Então, a falta de educação científica, desde a escola, impede o quê? Impede as pessoas de avaliar criticamente fontes e dados. E isso abre espaço para pseudociência e negacionismo. O que seriam esses dois? Pseudociência, pessoal, é como se fosse uma falsa ciência. Sim, ele tem todas as informações, ele usa uma linguagem científica, mas quando vai de encontro com os fatos reais, ele começa a se contradizer. Então, é uma falsa ciência. Ela não é testada, ela não é revisada, ela não é nada. Tá ok? Já o negacionismo, ele é diferente. Ele nega as informações que ele está vendo. Ou seja, a ciência provou ali, ele está mostrando os dados. Mas mesmo ele vendo os dados reais, ele está negando. Então, negacionismo biológico é isso. Tá ok? Com isso, pessoal, a gente chega aí na parte dos triunfos históricos da vacinação. Quais foram os sucessos, né? Temos aí, ó, 1942, temos a última transmissão urbana da febre amarela no Brasil. Em 1971 acontece o quê? O último caso de varíola no Brasil. Em 1994 temos o certificado de eliminação da poliomielite no Brasil, Américas. Em 2015 temos o certificado de eliminação da rubéola e síndrome da rubéola congênita no Brasil. Em 2016, tá? Temos certificado de eliminação da transmissão endêmica do sarampo no Brasil. E em 2018 tem uma retomada de surtos de sarampo no Brasil em função da queda de quê? Cobertura vacinal. Olha a importância de ter uma cobertura vacinal. Lembra lá da imunidade coletiva? Por causa disso, se as pessoas deixam de se vacinar, doenças podem estar voltando. Por quê? Porque ela começa a circular com mais facilidade. Então, aqui estão alguns triunfos históricos da vacinação.
Com isso, pessoal, a gente vai para a parte do resumo, tá ok? Depois a gente vai estar resolvendo as questões para ver se vocês conseguiram entender o tema da aula de hoje, tá ok? Então, o que a gente viu hoje, pessoal? Olha só o resumo. A gente viu que as vacinas é uma revolução científica, certo? Então, as vacinas, elas erradicaram ou controlaram doenças como a varíola, poliomielite e o sarampo. Representam um dos maiores avanços da imunologia, salvando milhões de vidas. Vimos também o funcionamento biológico das vacinas, a gente sabe como elas funcionam, tá? Se baseia-se aí na introdução de antígenos inativos ou atenuados que estimulam a produção de anticorpos e células de memória, ok? Promove imunidade adquirida ativa e contribui para a imunidade coletiva, protegendo até quem não pode se vacinar. E temos o movimento antivacina, que ele é um fenômeno social e cultural que rejeita ou questiona a eficácia e a segurança das vacinas. A gente viu aí os motivos, tá? Então, do ponto de vista biológico, ele é um retrocesso científico, pois ignora princípios da imunologia, evolução e ecologia das doenças, tá ok? E com isso a gente parte aí para a nossa questão número 1. Eu recomendo você a dar um pause aí na questão para ver se você consegue gabaritar ela, tá ok? Olha só, questão número 1, pessoal, o que ela fala? A volta de doenças erradicadas ou controladas há décadas marca o início de uma nova etapa no direcionamento das políticas de saúde pública. Nesse contexto, o enfrentamento não dependerá somente das estratégias de atenção básica que demonstraram sucesso, como as campanhas de vacinação e o suprimento de medicamentos. O retorno do sarampo, por exemplo, foi impulsionada pela entrada, olha só, no país de indivíduos oriundos de regiões com baixa cobertura vacinal. Esse quadro fez o Brasil perder o certificado de país livre da doença, entregue pela Organização Pan-Americana da Saúde, em 2016. Para a perda desse reconhecimento é preciso haver transmissão sustentada, ou seja, incidência de um mesmo surto por mais de 12 meses. Segundo o pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, Cristóvão Barcelos, a rota da doença liga os pontos entre o norte do país, onde ficam as localidades mais pobres, e o sudoeste, que tem o rico estado de São Paulo. Essas regiões têm em comum a intensa ou repentina mobilidade urbana, em que muitas pessoas circulam, as pessoas locais, as não locais ou estrangeiros, sem proteção vacinal. Isso é explosivo. Quando elas chegam a localidades com baixo nível de imunização, explica Barcelos. Para além disso, a disseminação de informações falsas sobre a credibilidade da imunização oferecida pelos serviços públicos também contribui para o retrocesso e pôs em questionamento as ações realizadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, vamos para a questão e vamos ver o que ela se pede. Olha só. Sobre o texto, é correto afirmar. Então, é mais uma interpretação do texto. O que o texto está falando? Alternativa A. O texto fala da disseminação de informações falsas associada a aspectos socioeconômicos e migratórios, além da baixa cobertura vacinal, contribui para que as doenças erradicadas ou controladas voltem a circular? Sim ou não, pessoal? Sim, né? Tá, tudo que está aqui está no texto, mas vamos ler as outras. B. A migração interna desencadeia a formação de extensas periferias desassistidas. Tá falando de periferias o texto? Não, né? Social e economicamente, dificultando assim o acesso a serviço de imunização? Não, o texto não está falando disso. Então, não é essa a questão. C. A reintrodução de doenças já erradicadas decorre da falta de suprimentos e dos efeitos adversos provenientes da vacina? Também não. D. O retorno de doenças graves e evitáveis retrata
uma das facetas da globalização que preconiza a fluidez das informações, das relações sociais, do capital e dos produtos? O texto está falando de globalização? Também não. E aí, a perda de certificação do país livre do sarampo mostra a ineficiência dos serviços públicos, especialmente aqueles relacionados ao suprimento de medicamento e as campanhas de vacinação, ou seja, ele está criticando o SUS, né, que é um serviço público de saúde. Também não, o texto não fala disso. Então, o nosso gabarito é a alternativa A, pessoal. Tudo que está aí está no texto. Então, essa questão é mais uma interpretação, que tem aí essa parte da vacina. Espero que vocês tenham acertado, pessoal. Bom, espero que vocês também tenham entendido a aula de hoje. Se não, volta lá, dá uma olhada, revisa quantas vezes for necessário, tá bom? Então, a gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau.